Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Ed. Estamos ao vivo. Muito boa noite a todos, a todas. Estamos aqui aguardando aí a presença da nossa convidada. Oi, doutora Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Laísa, bem-vinda, boa noite. Deixa eu aceitar aqui a solicitação da Laísa. Olá, Jussara, boa noite, bem-vinda. Acho que agora foi. Boa noite. Agora sim. Agora sim. Boa noite. Tudo bem, Ed? Que susto aqui, ué. Pois é. De vez em quando dá esses bugs aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Laísa? Sejam bem-vindos. Tudo bem, você? Graças a Deus. Estamos aí na luta. Isso. Lilian, bem-vinda. Saudades. Olha, a galera tá entrando aí. Bem-vinda aí, galera. Muito obrigado pela presença. Sim. Gente, acho que sem delongas também, né? Vamos começar logo aí, respeitando aí também o horário, né? Vamos lá. Só que, antes de começar, Laísa, eu queria, além de dar as boas-vindas aí pro pessoal que entrou, eu queria te pedir para você se apresentar. Essa live ela vai ficar gravada aqui, né? Para quem chegar depois também. Eu queria que você se apresentasse rapidamente aí, falasse um pouquinho das suas formações, né? Como é que você chegou até aqui, nesse trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Se apresente aí, por favor. Boa noite, pessoal. Renata, Camila, entrando. Prazer ter vocês todos aqui conosco. Então, eu comecei a partir de uma busca onde eu me sentia completamente desconectada de mim mesma. Estava num momento da minha vida onde eu me sentia extremamente perdida. E então eu conheci a constelação familiar. E foi a partir dela que eu entrei para esse mundo, né, das terapias. E eu fiquei durante muito tempo participando dos grupos da constelação, até que a minha professora me convidou, falou: Laísa, você está sempre aqui, por que você não vem fazer a formação? E foi maravilhoso, né? A constelação é uma ferramenta que transformou a minha vida, foi realmente assim a porta de entrada. Entrei para o mundo do autoconhecimento, esse trabalho sobre olhar para nós mesmos, sobre descobrir quem realmente nós somos, o que nós viemos fazer aqui e como nós podemos nos tornar pessoas melhores a cada dia, né? Eu fui me encantando. E então eu comecei também a buscar outras ferramentas. E a partir de então eu conheci o Eneagrama, conheci também a hipnose ericksoniana, né? Foi uma ferramenta também que hoje é um instrumento de trabalho. E também a limpeza energética com a técnica da ancoragem, que é uma técnica que, para mim, também é uma ferramenta sensacional para trabalhar as aberturas de caminho, as possibilidades no nosso campo energético, né? Então, tudo isso foi construindo o meu modo de trabalhar, o meu modo de atender as pessoas, né? A partir de todas essas técnicas, foi uma junção de tudo isso. E o que eu percebo, né? Como eu cheguei até a terapia com a criança, eu percebia muitas vezes que a constelação ela sempre agarrava. Em algum momento a gente não conseguia sair dali, né? Não conseguia levar a pessoa para olhar, para ressignificar a relação com pai e mãe. E sempre por trás disso existia uma raiva, um amor ferido muito grande na relação. Então foi onde eu comecei a trabalhar já no campo da constelação esse acolhimento da criança ferida e trazer as percepções para as dores na relação lá da infância. E a partir disso eu fui percebendo que tudo ia fluindo melhor. E hoje em dia eu posso afirmar que 98%, né, das nossas dificuldades, das nossas travas, dos nossos bloqueios, eles têm origem lá na nossa infância, né? Na relação com os nossos traumas, na relação com os nossos pais. E muitas vezes o trauma, ele não é necessariamente um grande evento.
mas é algo que aconteceu ali, a forma como a criança interpretou algo que aconteceu. E aquilo passa a ser uma percepção, uma visão de mundo, e nós carregamos isso para a vida adulta. Então, são basicamente essas minhas formações, e hoje eu agrego tudo isso nos meus atendimentos, com a constelação, com a limpeza energética, para que a gente possa, né, ampliar a nossa percepção. São ferramentas que nos trazem uma consciência muito grande, uma ampliação da percepção, para que a gente possa sair da dor, né? Então, a primeira pergunta é: eu estou disposto a olhar para aquilo que está me fazendo sofrer e a ressignificar essas dores? É esse o nosso caminho. Interessante, Laísa, que eu, nessa minha busca aqui também, né, eu me deparei pela primeira vez com a terapia de renascimento em 2014, num treinamento que eu fiz em São Paulo. Também conheci a hipnose de Erickson, e depois fui buscando outras formações, PNL, hipnose, e é incrível o quanto que as questões relacionadas à nossa criança ferida, ela aparecem o tempo todo. O tempo todo. Igual você falou, em 98% do tempo está aparecendo questões relacionadas às nossas crianças. Sim. E aí eu abro um parênteses aqui, porque hoje nós estamos numa geração que, como terapeuta, a gente trata o adulto que foi ferido lá no passado. Sim. Mas ainda hoje continua tendo vários tipos de violência contra a criança, né? E por aí vai. Então eu queria trazer essa contribuição, né, e dizer que com a terapia de renascimento, com os processos com hipnose, a gente consegue entrar em contato com essa criança ferida e também fazer um trabalho ali para auxiliar nesse tratamento, né, vamos botar em criado assim, nessa busca pela cura da criança interior ferida. Então eu queria te agradecer pela sua presença, eu que te parabenizar por um tema tão relevante. Queria agradecer também aqui a presença de todas as pessoas, né, que estão vindo aqui participar. Agradeço demais. E já queria, então, entrar aqui no tema da nossa live, sim, né, Laís? Afinal, o que acontece na infância não fica na infância, não é isso mesmo? Não fica na infância. Quando não ressignificado, né, essas dores, essas feridas emocionais, nós carregamos isso ao longo da vida adulta. E, a partir disso, nós passamos a olhar o mundo, a compreender o mundo com a lente da criança ferida. Então, eu vou ter uma visão do mundo a partir das minhas dores lá do passado, da minha infância. E isso, muitas vezes, traz muitos bloqueios e muitos impedimentos, né? Essas feridas em nós, elas têm várias repercussões na nossa vida adulta. De várias formas, né? Tanto na relação com a forma, os meus comportamentos, os ciclos. Tem vários ciclos, né? Mas o ciclo da dor é um ciclo onde muitas vezes que eu tenho um contato com uma ferida emocional, a forma como eu vou me posicionar diante na relação com o outro, isso tem um impacto muito grande, né? Muitas vezes eu vou na relação com o outro de forma muito exigente, de forma até mesmo cobrando muito, né? Porque lá atrás eu tive na relação com os meus pais, me faltou algo, então já nasce lá, né? Muitas vezes, até desde o útero materno, essas feridas emocionais são formadas. E quando eu não ressignifico, eu vou para a vida adulta, muitas vezes exigente, na exigência, cobrando demais, e eu vou repetindo vários ciclos, quando eu não tenho essa consciência. A partir do momento que eu tomo consciência e que eu olho diferente para aquilo que me aconteceu, passado, né, ele não pode nos determinar. Nós sim vamos passar por feridas, mas a partir do momento que eu consigo olhar para essas feridas e dar um novo significado àquilo, ressignificar essas feridas, eu consigo me tornar um adulto mais saudável, né? E é esse ponto que você trouxe. A criança ferida, no adulto, ela vai ferir outras pessoas. Então, a partir do momento que a gente acolhe e ressignifica essas dores, é a possibilidade de sermos adultos mais saudáveis, né? E da nossa vida fluir mais em direção ao mais mesmo, né? Eu costumo dizer que criança não casa, criança não ganha dinheiro, criança não tem sucesso profissional. Então, é importante nós olharmos para esses aspectos e para saber, assim, de forma prática, a minha criança interior está ferida, basta eu olhar para os meus resultados na minha vida adulta.
os meus comportamentos, eu tenho reações muito exageradas, eu tenho reações desproporcionais, eu tenho muita dificuldade em dizer não, dificuldade de me posicionar, eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho muita vergonha, eu não consigo enxergar o meu real valor. Isso tudo são manifestações, isso eu estou citando algumas, mas são várias essas manifestações que nós percebemos na nossa vida adulta, né? E aí, quando eu vou voltando, eu vou naquele ponto-chave, na questão, na raiz do problema, que é lá onde que está a dor da minha criança. E quando eu consigo dar um novo significado para essa dor, eu consigo ir de forma mais leve para a vida. Então, sim, né? O convite é sempre olhar para isso, para que a gente possa acolher essas feridas em nós e ressignificar, para que a gente possa ter perspectivas diferentes diante dos nossos acontecimentos na vida adulta, saber lidar melhor com as nossas questões. Acho que é isso. Olá, Isa, e uma pergunta assim, ó, como curar, uma vez que a pessoa desconfia ou ela sente que ela tem essa necessidade aí de olhar para a criança ferida, como que ela faz para buscar essa cura, ou para acolher, ou para tratar essa criança ferida? Qual o caminho que você diria? Então, a gente fala da cura da criança, né? Mas, na verdade, é um processo onde a gente vai ressignificar essas dores, acolher a criança ferida em nós, para que nós possamos, então, amenizar a forma como nos relacionamos, a forma como nós estamos na relação com as outras pessoas, amenizar muitas vezes e apaziguar os nossos comportamentos, a nossa visão de mundo, modificar, né? Esse processo é um processo onde nós precisamos acessar essas feridas, essas dores que foram, né, que tiveram origem lá na nossa infância, e dar um novo significado. É o eu adulto, é quando eu assumo a responsabilidade de os meus pais, eles já fizeram toda a nossa gestação, já nos nutriram, cuidaram de nós, enquanto nós ainda não tínhamos consciência e enquanto nós não podíamos fazer por nós mesmos. Mas agora, na postura de adulto, o meu único trabalho possível é fazer por mim aquilo que os meus pais não puderam fazer. Porque muitas vezes, quando a gente não toma consciência disso, a gente vai ficar ainda na reivindicação. Eu, adulto, muitas vezes reivindicando que os meus pais não fizeram, que os meus pais não podiam me dar, não me deram amor, não me deram carinho, não me deram afeto. Mas a consciência que nós precisamos ter, que eu sempre trago, né, para as pessoas que vêm me procurar, os nossos pais, eles também carregam as crianças feridas deles. E muitas vezes eles não souberam fazer diferente, não souberam lidar. E eu, diante disso, diante do passado, dos acontecimentos do passado, eu não tenho como mudar esse passado, mas eu posso mudar a forma como eu vou olhar para aquilo. E se eu compreendo que o meu pai e minha mãe, eles fizeram aquilo que foi possível, e eu conecto com o essencial, que foi a vida que eu recebi deles, e a partir de agora, eu assumo a minha postura adulta, que é uma postura de autorresponsabilidade, de eu fazer por mim mesmo o único trabalho que precisa ser feito, que é olhar para essas minhas dores e ressignificar isso em mim, dar uma nova conotação para aquilo que aconteceu, né? Eu costumo dizer que eu não sou aquilo que me aconteceu, eu sou aquilo que eu me torno a partir daquilo que me aconteceu. Então, o trabalho é sempre o eu adulto ir, né, voltar, e aí esse processo pode ser feito pela hipnose, pode ser feito através da constelação da criança interior ferida, onde nós vamos voltar e dar um novo sentido, dar um novo significado àquilo que aconteceu. Acho que é esse o caminho, né? É um caminho que só nós podemos trilhar. O outro, ele não pode fazer isso por nós mesmos. Então, a Lili está falando aí, autorresponsabilidade é tudo. A gente sempre fala isso, né? É tudo na nossa vida. É quando eu decido assumir a responsabilidade de fazer diferente, né? Aquilo que me aconteceu não precisa determinar quem eu sou, não precisa determinar as minhas atitudes, né? Os traumas da infância não precisam determinar a forma como eu vou estar na vida, como eu vou agir na vida.
Mas a partir do momento que eu tô com essa lente ferida, é como se fosse uma anteninha no meu campo. O que eu vou atrair para minha vida quando eu carrego essa criança ferida dentro de mim? Situações, conflitos, problemas, até que eu consiga olhar e dar um novo sentido para aquilo. Enquanto eu não olhar, eu vou sempre continuar repetindo padrões no meu campo. Sempre continuar repetindo padrões na minha vida, né? As situações, elas se repetem, elas voltam a acontecer até o momento que eu decido olhar para aquilo. E essa decisão é uma decisão muito profunda, né? Eu estou disposto a abandonar realmente tudo aquilo que está me fazendo sofrer. Olá, Isa, deixa eu te fazer uma outra pergunta Claro. aqui. Na sua prática, na sua experiência, na sua vivência aí fazendo esse trabalho de buscar essa cura aí da criança interior ferida, qual que é a sua percepção em relação, assim, você falou da questão de olhar para os pais. Então, ou seja, a nossa relação, quando a gente era criança com os nossos pais, diz muito respeito sobre nós. Hoje mesmo eu fiz um atendimento em que surgiu uma cena em que a pessoa presenciou os pais discutindo. E aquilo foi traumático para a criança, olha que interessante. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, olha só. O que aparece mais para você? Seriam crianças que, por exemplo, sofrem a falta de um dos pais? O que aparece mais? É a falta do pai, a falta da mãe? Você teria alguma relação nesse sentido, na sua percepção? O que aparece mais aí na sua prática terapêutica? Vou entrar um pouquinho nas feridas emocionais da infância, vou falar brevemente aqui. As feridas que mais aparecem no campo, sem sombra de dúvidas, é a dor do abandono e a dor da rejeição. A dor do abandono é quando a criança teve uma desconexão emocional com um dos pais. Ou foi uma partida prematura de um dos pais, ou aquele pai trabalhava muito, ficava o dia todo fora de casa. Uma desconexão emocional ou física. Isso pode ser, de fato, os pais não puderam estar fisicamente com a criança, ou é a forma como a criança interpreta aquilo. Meu pai saiu para trabalhar, ficava muito fora de casa e a criança interpreta aquilo como um abandono. Quando há essa desconexão emocional, a criança entende, a percepção da criança é que ela não recebeu o amor, o carinho, o afeto suficiente dos pais. Como que é esse comportamento na vida adulta? Eu vou para minha vida adulta buscando preencher isso fora. Então, muitas vezes, eu vou entrar em relacionamentos, eu vou ter dificuldade de sair de relacionamentos, porque eu vou entender que eu preciso do outro para me nutrir, para preencher aquele vazio emocional que lá na relação com os meus pais lá atrás faltou. Então, eu me coloco muitas vezes em situações abusivas ou em relacionamentos onde eu tenho dificuldade de sair de relacionamentos. Muitas vezes eu vou entrar também num relacionamento, num padrão, onde eu vou estar sempre doando demais nesse relacionamento, porque eu vou entender que é a forma como eu não vou ser abandonada de novo. Se eu fizer muito pelo outro, o outro vai... é uma forma de eu receber amor e o outro não vai me abandonar. Ou seja, eu não vou sofrer a dor do abandono que eu sofri na relação com os meus pais. Então, essa é uma dor que é assim, a que mais aparece nos atendimentos, né? A sensação, a dor do abandono, a dor de não ter recebido o amor suficiente. A criança sente essa desconexão emocional com um dos pais. Pode ser também cuidadores, né? E a dor da rejeição. A dor da rejeição, essa dor é uma dor que já inicia muitas vezes dentro do útero materno, onde a criança, o bebezinho, né, o bebezinho, vai captando ali, já durante a gestação, no útero materno, as dores da mãe, os medos, as inseguranças, e a criança pode ter a sensação de que ela não é bem-vinda, que ela não é bem-quista, que muitas vezes a mãe não está num momento bom, né, ali da gestação, ela se sente insegura, sente que aquele não é o momento, a criança capta. Então ela traz uma dor que eu não fui bem-vinda nesse sistema. E a dor da rejeição, ela tem uma característica um pouco diferente da dor do abandono. Na vida adulta, eu estou trazendo aqui de relacionamentos afetivos, mas a gente pode perceber isso em várias outras áreas da nossa vida, né? Mas na vida adulta, dentro dos nossos relacionamentos, eu vou tender a ser mais
um aspecto mais, eu não vou querer me relacionar de forma, eu não vou querer me vincular muito, acho que a palavra é essa. Eu vou estar sempre ali mais fria nos relacionamentos, porque antes que o outro me rejeite, a tendência é eu querer sair da relação. Então, enquanto na ferida do abandono eu vou ter dificuldades de sair daquela relação, na ferida da rejeição, eu vou tender ao escapismo, eu vou querer fugir daquela relação. São relações mais superficiais, eu não quero muito me envolver ali, sabe? Então, essas são as feridas que mais aparecem no campo da constelação e da hipnose, né? No momento que a gente faz a regressão, são feridas que são mais presentes. A criança sente uma desconexão muito forte ali na relação com eu não me senti amada pelos meus pais, eu não me senti querida, os meus pais não me queriam, os meus pais preferiram o meu irmãozinho do que eu. Muitas vezes, isso é a forma como a criança interpreta. Não necessariamente é aquilo que aconteceu. Mas é isso. Trazendo aqui um exemplo prático também, Laís, não sei se você concorda, mas aquele caso, por exemplo, que a mulher vive maltratando ali o marido, né? Ela conhece um cara bacana. Eu posso até citar um exemplo de um filme que tem na Netflix, chamado Pais e Filhas, que mostra o caso de um filme, né, baseado em história real, em que a menina, ela perde a mãe muito cedo e ela é criada pelo pai. E com o tempo ela pega e perde o pai também. E aí ela vai crescendo e ela só se relacionava com homens cafajestes. Só cara que maltratava ela o tempo todo em busca de prazer sexual. E quando ela conhece um cara bacana, ela maltratava o cara o tempo todo. Ou seja, ela inconscientemente, ela buscava nos relacionamentos suprir aquela ausência do pai. Sim. O pai foi tudo para ela. E isso acontece muito na prática, né? Às vezes a mulher conhece um cara bacana, fica maltratando ali o cara o tempo todo, né? E o cara, às vezes, até ele é uma pessoa bacana, né? Faz sentido? Na esse verdade, tipo de comportamento? o que acontece muito, o que eu vejo muito também no campo, né? São as projeções, né? Se eu ainda carrego as dores da minha infância, na vida adulta, eu vou projetar isso nos meus relacionamentos. Então, se eu sentir uma desconexão emocional com meu pai muito grande, quando eu vou para o meu relacionamento afetivo, eu vou projetar o meu pai. Muitas vezes eu não estou em busca de um homem, eu estou em busca de um pai. E isso acaba trazendo muitos conflitos no relacionamento, porque dentro do campo da constelação a gente fala do equilíbrio entre o dar e o receber. Dentro de um relacionamento é preciso ter trocas equilibradas na relação. Quando eu estou em busca de um pai, eu estou na postura ali da exigência, muitas vezes, de querer que o outro assuma um papel na minha vida que não é aquilo que ele consegue, né? O homem, ele não tem que ser o nosso pai. E o que acontece? Isso, a sexualidade, ela vai se desconectando da relação. Então, dentre essas feridas emocionais da infância, se eu vou para um relacionamento doando muito ou só na postura de receber, traz muito aspectos das dores da nossa infância. E a partir disso, a relação do casal vai desconectando. A postura da salvadora é uma postura muito que vem dessa dor da criança ferida. A criança, ela está sempre a serviço do sistema, ela quer sempre salvar, né? E se a gente traz esse padrão lá de trás, a criança sempre querendo entrar ali na relação dos pais, querer salvar os pais, sempre ela sente um medo muito profundo, na verdade, da família se desconectar. Então ela fica ali entre a relação dos pais querendo salvar. É uma postura que eu aprendo ali e que eu trago para o meu relacionamento na vida adulta. Então, eu vou entrar no meu relacionamento, às vezes, numa postura de mãe, do outro, né, querendo fazer pelo outro, ou buscando o meu pai, né, na minha relação. Isso principalmente para as mulheres, né, onde a gente tem o nosso pai, é o nosso primeiro amor. Então, se eu não tenho essa relação bem elaborada com o meu pai, eu tento a projetar isso no homem, querendo que o meu homem seja, né, o meu pai ali. E então a gente percebe muitas dessas dinâmicas, muitas vezes inconscientes e ocultas, né, nos nossos relacionamentos afetivos. É uma das questões na vida adulta onde tem mais impacto, né, a partir das feridas nos relacionamentos afetivos, a partir das feridas da infância. Tem um outro exemplo também, muita né? Eu dei um projeção. exemplo.
Eu dei o exemplo da mulher que maltrata o marido, né? Mas tem também o caso do homem que tenta fazer o papel do pai, ou seja, ele quer ser melhor que o pai, nessa postura de salvador, né? Como você falou, e ele acaba traindo a mulher, né? Isso acaba levando a um padrão de comportamento negativo, né? Esse cara ele vai trair aquela mulher ali. Isso então, a traição, dentro da visão sistêmica, ela carrega um pouco dessa desconexão do casal. Porque se eu estou em trocas desequilibradas no meu relacionamento afetivo, se eu estou doando demais nessa relação, ou se eu estou na postura só de receber do outro, a sexualidade vai embora. Normalmente, se não há ordem, pode até haver amor, mas se não há ordem na relação do casal, tende a se desconectar. E aí acaba entrando uma terceira pessoa. Mas isso é uma dinâmica mais complexa, digamos assim, do campo mesmo da constelação. Mas voltando à questão da criança, a gente percebe... Um parênteses aqui, Laísa. Eu não sei se você conhece esse autor aqui, o Garriga, Juan Garriga Pacardi. Ele é um autor espanhol, né? Ele vem muito dessa pegada da constelação, que ele fala exatamente sobre isso, né? Os tipos de amor que tem que estar presentes ali para um casal dar certo, né? Então você tem o amor eros, que é o desejo sexual, o amor ludus, né, que é o lúdico, o amor pragmático, né, que é o pragma, que é aquele que mais dá certo, entre aspas, né, que é aquele onde a pessoa conhece a outra ali através das conveniências sociais e econômicas, né? E por aí vai. E ele defende que para um relacionamento ser ideal, ele tem que ter um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? E por aí vai. É bem interessante. Sim. Tem uma pergunta aqui, Laísa, da Amanda. Ela está perguntando assim, olha, e eu já quero fazer um comentário em cima da pergunta dela. Se você discordar, você pode ficar à vontade. Como lidar com a criança em casos de abuso? Como curar? Tem uma frase que eu acho legal trazer aqui nesse contexto, que é assim, pelo menos na minha visão, tá? A cura é aquilo que acontece enquanto você está sendo cuidado ou cuidada. Então, buscar o cuidado, né, ter essa consciência, assim como nós estamos fazendo aqui agora, né, é um dos primeiros passos, né, mas a cura eu acredito que vai vir muito de dentro da pessoa. Primeiro em compreender isso, né, e depois ir buscando as ferramentas para ir poder chegando isso no lugar. Tem alguns aspectos da dor da criança que foi abusada que é interessante. A gente está desviando um pouco aqui, né, mas eu vou trazer a resposta para essa pergunta. Então, um assunto para uma outra live. Assunto. O que acontece? Essa criança que foi abusada, né? O trabalho com isso é acolher essa criança, né? E deixar com o abusador aquilo que é dele. Muitas vezes a criança, ela se sente culpada. E o que a gente precisa trabalhar é a culpa a criança, ela não tem culpa de nada, né? Ela é só uma criança. E enquanto adulto, eu vou voltar, vou acolher essa criança e vou deixar com o abusador as consequências dos atos dele, né? Mas tem uma outra questão também que é importante, que são questões que a criança sente, que muitas vezes ela culpabiliza, né, os pais que não estiveram presentes. Então existe uma dor aí, o meu pai não esteve presente, a minha mãe não esteve presente, meu pai não me acolheu naquele momento, porque o maior trauma é quando a criança se vê sozinha com as feridas dela, com as dores dela. Ela não tem com quem, vamos dizer, não tem um suporte emocional ali, né? Ela se vê sozinha nas dores dela. Esse é o maior trauma. Em muitas questões de abusos, muitas pessoas já trouxeram para mim isso. O meu pai e a minha mãe não estavam presentes, eles não fizeram nada. Então, ou seja, além do abuso, você tem a questão do abandono afetivo. Na relação com os pais. Isso. Então, é todo um trabalho dentro da hipnose, né, de ressignificar, do adulto acolher essa criança e liberar essa criança, né? Resgatar ela e dar a ela de volta a inocência, a pureza, aquilo que foi perdido, aquilo que foi tomado dela. Mas é preciso deixar com o abusador aquilo que é dele, né? O trabalho é em cima disso que nós vamos fazendo uma ressignificação, né? E, é claro, trabalhar a raiva, né?
Então, são processos dentro da hipnose que a gente faz para liberar toda a raiva que a criança sentiu, toda a desconexão emocional, a ausência dos pais. Então, tem várias questões aí por detrás do abuso para serem trabalhadas. Para quê? Para se libertar dessa dor, né? Olá, acho que é isso. Eu preciso fazer uma outra observação aqui na minha farmácia. Esse aqui é um outro livro que eu trabalho muito com ele também, que é A Maldição da Mágoa, que ele fala sobre as 4 dimensões do perdão. Que é você pedir perdão para o outro, que é você perdoar, praticar o perdão, obter o perdão de Deus e, por último, o auto-perdão. Que tem a ver exatamente com isso que você falou, né? Muitas vezes a criança ela vem carregando essa sensação, esse sentimento de culpa. E esse é um dos livros também que a gente traz uma abordagem do perdão, que eu até queria rapidamente trazer aqui, que assim, como é que a gente trabalha assim, o perdão aqui nas terapias que a gente faz. Perdoar não é desculpar. A palavra desculpar é você tirar a culpa. Você não precisa tirar a culpa daquela pessoa. Se aquela pessoa, aquele abusador, ele errou, ele cometeu algo grave contra uma criança, você não precisa desculpar, porque ele é culpado, ponto final. Então, perdoar não significa desculpar. Perdoar também não significa que você está aceitando o que te aconteceu. Olha que interessante, quando você traz esse olhar do perdão sobre uma situação, você está tirando toda a carga emocional. E por último, perdoar não é jamais concordar com o que te aconteceu. Se a criança foi abusada, rejeitada, abandonada, você não precisa concordar com aquilo, mas você pode olhar para a situação com outro olhar. Você pode olhar e falar assim, cara, eu não preciso ficar carregando esse peso ao longo da minha vida. Chega, eu não preciso sofrer 2 vezes, né? Então, eu acho interessante trazer esse olhar aí do perdão. Tem um padre, o Padre Domingos, ele fala uma frase a respeito da criança que eu acho muito interessante, que a nossa natureza é ser livre, a nossa natureza é voar, mas colocaram pedras na nossa mochila, né? E acho que o nosso desafio maior e o nosso trabalho a ser feito realmente é libertar, né, dessas dores, a partir desses processos de ressignificar, de dar um novo sentido àquilo que aconteceu e estar disposto, né, a não deixar que aquilo que me aconteceu seja um fator que determina a minha vida, né? É aquela frase que eu amo, que eu vou até repetir de novo, eu não sou o que me aconteceu, mas eu sou aquilo que eu escolho fazer com aquilo que me aconteceu. Eu acho sensacional isso, porque é uma possibilidade, né, da gente sair desses emaranhamentos, sair dessas dores do passado e olhar para a nossa vida a partir de uma outra perspectiva, né, ressignificar. E aí isso é interessante também, tem muitos casos, né, Laís, em que o abusador já morreu, já faleceu, e a pessoa continua sofrendo, continua carregando ali padrões de comportamento por uma pessoa que já morreu. Ou seja, ela sofreu ali um trauma, sofreu ali uma agressão, né? Mas é como se ela sentisse raiva de uma parte dela mesma, porque a pessoa ela não existe mais, ela já morreu, né? Sim. Então é como se a lembrança daquela pessoa, daquele agressor, estivesse na mente da pessoa, produzindo uma raiva, uma mágoa ali, e a pessoa vai sentindo e sofrendo aquilo o tempo todo, né? Então, como você falou, o processo com hipnose, né? Ou mesmo com a terapia de renascimento, também a gente consegue atingir esse nível de resultado, né? De uma forma interessante. Você consegue voltar lá e dar um alívio emocional naquele sofrimento, naquela dor. Fazer a pessoa perceber, assim, né? Será que vale a pena sofrer 2 vezes pelo que te aconteceu? Sim. Só que conscientemente a gente não consegue se livrar disso, né? Mas no subconsciente a gente consegue resultados muito mais potentes. É isso. Muitas vezes a gente tem esses traumas, né, que são de fato traumas, mas a gente tem também as interpretações, as percepções, né, aquilo que a criança internaliza lá na infância. E aquilo que ela internaliza é algo que também traz um registro, traz uma marca, traz uma experiência que é traumática para a vida adulta. E ela passa a não saber lidar com aquilo, né? Ela não tem uma capacidade cognitiva para ter uma compreensão de um fato, de um acontecimento. Ela dá um sentido, dá um significado, e o processo de acolhimento com a criança
é exatamente isso. Você dá um outro olhar para aquilo que aconteceu, para que possa se libertar desse momento de dor, né? Ela entende como abandono, como, às vezes, né, como rejeição, mas às vezes é um irmãozinho que chegou na vida dela, né? E ela sentiu ali que o pai deixou de dar atenção para ela, passou a dar atenção para o irmão, e ela começa a se sentir rejeitada ali dentro daquele sistema. Então, tudo isso traz muitas marcas, muitos registros, que vai fazendo com que a gente, como se diz, vamos trazendo, acho que armaduras para a nossa vida adulta, né? E o processo com a criança é justamente o processo de ressignificação, de olhar para dentro, e é trabalhar a nossa reconexão com a criança, né? Tirar essas camadas. Muitas vezes o que vem, né? Quando a gente tem essa ferida emocional da infância, a gente vai nos proteger disso, criando a nossa personalidade. E o caminho de volta, o caminho de reconexão com a essência é justamente a gente fazer esse processo com a criança. Legal. Como evitar que Laísa, isso ocorra com nossos filhos. Bom, todos nós carregamos, todos nós temos, né, feridas emocionais da infância. Todos nós carregamos, porque é justamente isso que eu falei. Muitas vezes é a forma como a criança interpreta, né? Mas hoje o que você pode... Márcia, né? Márcia, hoje o que você pode fazer é se cuidar, né? Trabalhar as suas dores. A partir do momento que você trabalha as suas dores, você já libera e liberta muitas questões no campo dos seus filhos. Então, esse é um olhar da gente sempre buscar cortar padrões de repetição, cortar essas dores. Por exemplo, aquilo que muitas vezes aconteceu, se eu tenho um sistema familiar, que isso muitas vezes acontece, onde tem muitos padrões rígidos dentro do sistema, é um sistema mais autoritário, é um sistema mais frio, e isso vai sendo passado de geração para geração também. A partir do momento que eu faço um trabalho comigo mesmo, e às vezes a criança ela sente essa rigidez do sistema, ela sente os pais mais frios, mais autoritários, né, mais distantes. A partir do momento eu vivenciei aquilo, mas a partir da minha cura eu posso fazer melhor. Aí, melhor não, desculpa, eu posso fazer diferente. Quando a gente traz essa perspectiva, eu não vou fazer nem melhor nem pior que os meus pais, mas eu posso ter a possibilidade de fazer diferente, de cortar um padrão de dor dentro daquele sistema e dar aos descendentes ali uma possibilidade de ter uma vida mais harmônica, mais equilibrada, né? Que não tenha tantas repetições de padrões e tantos traumas. Quebrar o padrão. Quebrar o padrão dentro do sistema, né? Então eu falei do abandono, da rejeição, mas a gente ainda tem as feridas da traição, da humilhação, e essa última que eu citei, que é da... Ai, gente, fugiu o nome. É abandono, rejeição, humilhação, traição, e vou lembrar. Até no final da live eu lembro. Tem uma outra... Só assim, fugiu aqui. Tem uma outra pergunta aqui da Márcia também, que ela perguntou assim, ó, o que pode levar uma pessoa a ter um sentimento de inferioridade? E como superar esse sentimento de inferioridade? Pessoa que se sente, talvez, com uma baixa autoestima, é isso, Márcia? Muitas vezes é quando eu estou desconectada de mim mesmo, né? Desconectado do meu real valor. Isso muitas vezes pode vir de crenças limitantes dentro daquele sistema e também na relação com os nossos pais. Quando os nossos pais muitas vezes falam com a criança, você é burro, você é incapaz, você não consegue. Isso gera muitos traumas. É a visão de mundo que eles carregam. Né? Eles não sabiam fazer diferente, muitas vezes não sabiam lidar diferente com aquilo e acaba trazendo muitas vezes essas falas. E quando a criança internaliza isso, ela traz isso para o campo como um sentimento realmente de eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz. São várias crenças de insignificância e crenças de desamor. E isso é um trabalho, né, que é feito de
trabalhar mesmo as nossas crenças que nós ouvimos enquanto crianças, né? As crenças limitantes da nossa infância, que nós ouvimos ali na relação com os nossos pais. Mas, mais uma vez, eles carregaram aquilo. Era o que eles sabiam, era o que eles muitas vezes aprenderam na relação com os pais deles. Então, eles trazem isso, e só que nós vamos internalizando, né? Então, novamente, eu preciso ali olhar para essas minhas crenças de insignificância, de menos-valia, fazer um trabalho com essa minha criança para libertar ela dessas crenças, ressignificar essas crenças e compreender, trazer de volta para o meu campo, me apropriar do meu valor, me apropriar de quem eu sou e reconectar. É isso, reconectar com o meu valor, reconectar com a minha autoestima, né? A Dirlane até falou aqui. Então, esse trabalho é um trabalho de reconexão. Legal. A Dirlane até falou aqui que você está descrevendo a vida dela aqui na live. Esse trabalho de reconectar é um trabalho de olhar para a criança e trabalhar esses padrões no campo, né? De dar um novo sentido a partir dessas dores. Trabalhar a autoestima no campo é sobre isso, né? Muitas vezes essa autoestima, ela está muito relacionada na relação com os nossos pais, onde a criança passou por um processo de humilhação, onde ela foi exposta na relação com pais, com cuidadores, ou então na escola também acontece muito isso, né? E a criança, ela começa a se desconectar de quem ela é, se desconectar do seu real valor. Então, o processo, novamente, é uma reconexão. Legal. Aí eu quero aproveitar esse gancho aí da reconexão, porque esse é um dos principais relatos, Laísa, que nós temos de pessoas que passam pela terapia de renascimento, sabia? A pessoa sente um vazio, ela se sente desconectada consigo mesma, e aí quando ela faz a terapia de renascimento, a gente ouve muito, é muito comum ter esse tipo de relato. A pessoa ter passado pela terapia de renascimento e se sentir mais conectada com ela mesma, mais conectada com a sua essência, né? Tem gente que fala assim, olha, eu nunca me senti tão conectada comigo mesma. E por aí vai. Então, já queria deixar esse gancho. E já caminhando aqui para os finalmente, Laísa. Parece que durou 5 minutos essa live. Sim. Já estamos chegando ao final. Deixa eu só responder. O medo de falar em público vem dos problemas da infância. Vem muito, muito. Isso, eu sou uma prova viva disso. Eu tinha muitas travas ao falar em público, muitas. E a partir do momento que a gente vai... Para mim, antes, era impossível imaginar eu fazendo trabalho com grupos, me colocando lá na frente, né? E me expondo, né? Tendo aquela exposição ali. E esse trabalho, né? Porque a gente só leva o outro até onde a gente já foi, né? Então, o trabalho com a criança é um trabalho que eu fiz fortemente no meu campo. E eu consegui destravar essa dificuldade de falar em público, a dificuldade de me expor, né? Que vem muito ali da dor da humilhação, né? Onde às vezes a criança foi ridicularizada, ontem bullying, mesmo, né? Eu fiz um processo de hipnose com uma cliente, onde ela voltou no momento numa sala de aula, onde que a professora chamou ela para poder ler uma parte de um texto lá na frente, e quando ela chegou lá, antes dela começar a falar, os coleguinhas todos riram dela. Ela travou, nunca mais conseguiu falar, então ela tem muita dificuldade de falar, de se posicionar. Então, é esse momento da gente voltar e agora o adulto vai estar com a criança. Então, o processo é: adulto, conversa com a sua criança e fala, eu agora estou aqui, você pode falar porque eu estou aqui para te proteger, eu estou aqui para cuidar de você. E aí, ela ressignifica essa fala, ou seja, naquele momento ali da hipnose, a criança dela consegue ler para a classe. Ela volta na cena e dá um novo sentido para aquele acontecimento lá do passado, né? Isso é um processo que a gente vai trabalhando no campo dentro da hipnose, que
é libertador. O medo de falar em público, ele pode surgir, então, em traumas que ocorrem dentro de casa, talvez numa mesa de jantar ali com a família, ou na escola também. Aqui acontece muitas vezes muito na escola. Dentro daquele sistema, né? Às vezes vem aquelas frases, cala a boca, olha o que você está falando, né? E isso tudo vai trazendo reflexos. A criança vai internalizando aquilo e ela vai se desconectando. Então, muitas vezes, o trabalho com a criança é um trabalho, é uma cura com a fala. Dela se posicionar, dela falar, principalmente também em dizer não, né? Porque muitas vezes a gente tem essas questões que vêm lá da infância, dificuldade de falar em público, dificuldade de se posicionar, dificuldade de dizer não. Então isso tudo vem lá da infância. Acho que eu acabei respondendo aqui também um pouco a pergunta da Adirlane. Ela perguntou o que fazer para reconectar, para voltar a ter autoestima, né? Eu sugeri aqui a terapia de renascimento, mas a Laísa também falou da hipnose, que é possível fazer muita coisa. A própria constelação, né, Laísa? Uma vivência de constelação pode cair muitas fichas, né? Sim. Para ter essa reconexão. Constelação, tem muitas pessoas que procuram a constelação para constelar a criança ferida, para saber, né, de onde que vem aquela dor da minha infância, né? Na verdade, assim, a partir de um tema hoje, né, que a gente traz no campo, uma dor, é uma constelação para trabalhar as dores da infância. As dores na relação com os pais, o adulto acolher a criança, isso também pode ser feito no campo sistêmico. E, claro, é possível combinar essas duas técnicas, né? Mesmo, Laísa? Vamos falar do nosso evento? Vamos, é um convite aqui. Antes disso, Ed, eu gostaria de fazer... Na verdade, eu tenho 2 convites, né? Um que eu vou fazer com o Ed e outro que eu vou fazer com uma amiga querida. A gente tem um projeto juntas, né? Que é Acolhendo a Criança Interior Ferida Dentro de Nós, que é um projeto baseado, é uma vivência presencial da constelação com a ferramenta do Eneagrama, onde nós vamos identificar as feridas emocionais da infância, as manifestações dessas feridas na vida adulta e ressignificar todas essas feridas, né? Um trabalho ali na relação com os nossos pais, um trabalho de crenças limitantes, é um trabalho muito profundo para liberar e libertar essa criança, para que ela, né, traga para a nossa vida adulta a parte que é luz, a parte que é entusiasmo, a parte que é leveza. Nós precisamos disso. A gente falou aqui muito das feridas, mas eu queria complementar que a nossa criança tem essa parte luz, ela tem essa parte da leveza, da alegria, do entusiasmo, da pulsão de vida, e esse trabalho é justamente para reconectar, para trazer essa parte luz, né, para que possa ser integrado em nós novamente. E o nosso outro projeto, né, que é o trabalho da constelação com o renascimento, que vou deixar você falar um pouquinho dele também, que vai ser um grande projeto que a gente vai fazer, onde a gente vai trabalhar as dores da criança interior ferida à luz da constelação familiar e da terapia do renascimento. A terapia do renascimento, junto com é maravilhoso, né? Eu já fiz muitas vezes a terapia do renascimento e sei da potência de cura, né? E aí resolvemos trazer isso aí juntos para potencializar o campo de cura e de libertação dessas dores. Eu acho que a palavra é essa. O renascimento, ele é muito poderoso. Sim. E o curioso é que ele utiliza uma ferramenta que todos nós nascemos com ela. Que é os nossos pulmões, é somente a respiração que a gente utiliza ali para fazer essa potência, para potencializar esses resultados, essas ideias trazidas, esses conhecimentos trazidos aí da constelação familiar, talvez da hipnose. É possível também utilizar a hipnose juntamente com o renascimento, né? Então, você faz ali um mix dessas técnicas. Sim. Você consegue o resultado. Eu utilizo a hipnose muito com a constelação, né? É bem potente. E agora vamos utilizar aí juntos com a terapia do renascimento. E aí eu, mais uma vez, só tenho a te agradecer pela confiança, por estar aberta a fazer esse trabalho. Eu acho que quando você junta 2 especialidades, né, uma pessoa que é especialista numa área, e você trazendo esse olhar da constelação, né, você é especialista nisso, a gente fazendo esse evento ali vai ser maravilhoso, não tem a menor dúvida. Esse evento vai acontecer em Ibirité. Né? Isso, Ibirité. Quem quiser depois saber mais detalhes, só chamar mais inbox detalhes, aí. Entre em contato com a gente pelo Instagram, meu e do Ed. Vou deixar no Instagram aqui, Laísa Nogueira _Resende. Isso. E a gente vai estar lá em Ibirité também,
fazendo uma constelação. Tem valor para participar? A pessoa que quiser ir lá só para participar, eu não sei. R$20 para uma contribuição para o COF na constelação. Tá. Então, valor simbólico de R$20. Isso. Eu vou estar lá, inclusive, tá? Nós nos conhecemos em uma constelação lá, e daí surgiu essa oportunidade, né? De trabalhar juntos esse projeto. Fica o convite, a Dirlaine, venha conosco. É extremamente importante fazer esse trabalho com a cura da criança, para que a gente possa melhorar todas as áreas da nossa vida, né? Quando eu falo da criança, a criança interfere nas nossas questões financeiras, no nosso sucesso profissional, nos nossos relacionamentos afetivos, no relacionamento com os nossos pais, na relação com os nossos filhos. Então, é transformador esse trabalho com a criança. Thaís, olha o comentário aqui da Thaís Almeida, tá dizendo assim, eu vou... Ai, que bom, seja bem-vinda. Será um prazer. A Thaís é a que ganhou o sorteio lá do... Verdade, lá do movimento que a gente fez lá em Trité. Seja bem-vinda. Essa tem que estar lá. Gratidão, legal. Muito obrigada. Tem muitas formas de cura, né? Para que a gente possa seguir mais leves para a vida. Tem uma pessoa que falou assim, ó, quer experienciar essa ferramenta de constelação familiar. Adriana, ela fez terapia comigo aqui também. Gratidão. Viu, Adri? A Adri foi maravilhosa aqui nos processos. A Adri ela experimentou, que vivenciou o meu método TOR. O método TOR, Thaís, é um método onde eu combino a hipnose com o renascimento. No mesmo processo terapêutico ali durante o período de tempo, né? À medida que eu vou percebendo ali a abertura da pessoa, né? E a necessidade de encaixar a melhor técnica, eu vou combinando ali, eu entro ou com a hipnose ou com o renascimento, né? Dependendo ali do contexto. E o resultado tem sido espetacular. Que ótimo. É sempre maravilhoso. O que mais, gente? Deixa eu ver. Divinópolis, aí. Bora para Divinópolis. Vamos conversar aí. Por que não? É isso. É expandir, né? Só queria agradecer a participação de todos, gratidão pelo convite e seguimos juntos aí. Eu que agradeço a sua presença, a sua parceria e já quero te deixar convidada para outros assuntos. Essa questão de relacionamento, por exemplo, acho que se olhar mais fundo, a gente vai longe. Eu já fico convite, o espaço está super aberto aqui para você, quando quiser voltar. Combinado. Gratidão. Laísa, obrigado. Gratidão. Gente, uma ótima noite para vocês. Tudo de bom, tudo de melhor para vocês. Obrigado. Boa tchau. Boa noite, pessoal.